Olá, meus amigos e amigas que nos visitam através do nosso canal da TV Jampa e nas redes sociais. Hoje o nosso programa Jampa é Notícias não será aqui em nosso estúdio. Daqui a pouco estaremos no bairro dos Estados, nas dependências do espaço de aprendizagem e reabilitação neuroestimular. A nossa entrevistada de hoje do programa Jampa é Notícias é a pedagoga e psicopedagoga Mônica Maria Patrício, que trabalha no Centro de Referência de Inclusão e no Espaço Neuroestimular. Também é coordenadora do projeto Adolescer. O tema abordado de hoje será sobre autismo e as experiências que a pedagoga e psicopedagoga Mônica Maria tem com sua filha que é autista. Também neste bate-papo vamos conhecer melhor sobre o projeto Adolescer, que é coordenada pela pedagoga Mônica Maria. Queremos agradecer também antecipadamente ao professor Santiago, que teve este bom gesto de todo cidadão de aproximar este contato junto com a coordenação do espaço neuroestimular, a trazer para a população um tema tão importante para todos e que muitos ainda desconhecem: como perceber logo cedo se seu filho é autista. Deixem seus comentários, se inscrevam e curtam o nosso canal. Esta interação é muito importante para todos nós e também para os nossos visitantes que acessam o nosso canal. Você que tem filho ou experiência sobre autismo ou mesmo da área, deixem seus comentários para que possam enriquecer mais ainda este ciclo de informação para outros pais que se sentem esta necessidade de aprender muito mais. Através da sua informação, na certeza absoluta, os pais vão agradecer e com certeza vai ter uma convivência melhor com seus filhos no dia a dia. Vamos agora no espaço de aprendizagem e reabilitação neuroestimular com a pedagoga, psicopedagoga Mônica Maria Patrício. Não se esqueçam de curtir e se inscrever em nosso canal. Deixem seus comentários e sua experiência sobre autismo. prado.tvjampa.com. Boa tarde. Boa tarde. Nós vamos aqui hoje bater aqui um bate-papo, comentar sobre o projeto Adolescer e também saber um pouco sobre autismo. Mônica, como é que se identifica que uma pessoa tem autismo e que partir assim, a idade da pessoa? Tem várias características que identificam que uma pessoa tem autismo. Uma das características é que a criança não mantém o foco ocular. Então, você se deparar com uma pessoa com autismo, principalmente quando na fase de criança, bebê, ela não vai te olhar no olho. Ela vai olhar, você está falando com ela, vai estar olhando para um outro espaço, ou como se estivesse perdendo o pé. Tem também outras características, como um choro exagerado, muita rejeição ao som, assim, um som que pra gente pode ser um som normal, como o som de um liquidificador, o barulho de um liquidificador, por exemplo. Para uma criança com autismo pode ser algo insuportável. É tanto que tem algumas imagens de crianças com autismo com as mãos nos ouvidos, por conta desse som que é incômodo para ele, né? Assim, um barulho de uma furadeira, né? Uma festa infantil, para mãe com a criança daquela fase de festinhas, de aniversário de 1, 2, 3 anos. Quando a mãe leva a criança para esses ambientes, ela chora muito, ela se incomoda, ela tem reações diferentes das crianças que não têm essa deficiência, né? Então, assim, tem várias características que a gente pode elencar que identificam a criança com autismo. Então, assim, tem criança que anda na ponta do pé, tem criança que faz movimento repetitivo, tem criança que gira em ciclo, tem criança que dá N voltas de um canto para o outro, tem criança que fazem barulhos, né, balbucios. Algumas delas riem sem motivo ou choram sem motivo, né? E aí assim, são N características, né? Na verdade, para se dar um laudo, um médico precisa estar identificando várias delas, não só uma em específico, né? O fato da criança não socializar com outra, não se comunicar com outra,
ou ter alguma desses traços, né, que eu comentei agora, não quer dizer que ele vai dar um diagnóstico. Mas ele vai precisar de toda uma questão de testes específicos, né, que uma neuropsicóloga pode aplicar e, junto com outros profissionais, né, podem elencar as várias características e, através de testes neuropsicológicos, chega assim a um laudo assim, fechado. E hoje, né, colocado assim para os profissionais, para os pais, quanto mais cedo se diagnosticar uma criança com autismo, quanto mais cedo, melhor, né? Quanto mais precocemente for diagnosticado, melhor, porque mais cedo vai se estimular a criança a desenvolver com autonomia. Hoje, de fato, hoje já bebê já dá para identificar alguns traços. Por exemplo, na hora de amamentar, a criança não mantém o contato ocular com a mãe, não mantém esse foco. E aí já seria um indício, né? Um traço que pode chamar a atenção de uma mãe para que ela vá a um profissional da área, a um neuropediatra, para que ele venha a orientá-la como chegar a fazer essa avaliação e ter um laudo fechado dessa criança. Então, já o bebê já dá para identificar. Agora, assim, para fechar esse laudo, alguns médicos querem 2 anos, 3 anos, mas hoje há uma grande necessidade. Quanto mais cedo, né, quanto mais precocemente esse laudo, melhor, porque se viu que é muito importante o estímulo cedo, porque cada área estimulada vai levar a criança a desenvolver com autonomia. Depois de identificar que a criança é autista, quais assim, os gostos e interesses deles? Então, eles têm gostos e interesses muito específicos, né? E o interessante é descobrir as habilidades, né, as potencialidades dele, para que se possa investir naquilo que ele tem potencial. Alguns têm muita restrição à alimentação, né? Tem a ver com o sabor, com a textura do alimento. Então, tem crianças que não fazem as refeições como nós fazemos, né? Tem muita rejeição. E algumas vezes, algumas pessoas assim de fora acham que é o pai ou a mãe que não habituar a criança a comer no momento certo, a introduzir a alimentação no tempo certo, mas para eles tem muita restrição a alimentos, né? É uma das questões assim, bem interessantes. Em relação à questão da aprendizagem, também, eles são bem específicos, precisam de atenção especial, individual. E assim, tem várias coisas que eles têm um gosto diferenciado. Por exemplo, em relação a brinquedos, eles não dão função ao brinquedo específico. Por exemplo, um carrinho. Um garoto pega um carrinho e ele pode dar uma função diferente ao carrinho. Ao invés de brincar com o carrinho como os meninos que não têm essa deficiência fazem, eles vão virar o carrinho para cima e brincar só com as rodinhas. Porque eles têm uma fixação com objetos que girem. Por exemplo, eles podem passar horas olhando para a máquina de lavar, girando lá, pelo movimento, não é só do girar. Então eles têm assim, uns gostos bem diferenciados. Eles também gostam muito do elemento terra, água. Se você for deixar brincando na terra, fica horas e horas lá esquecido. Na água também fica horas e horas esquecida. Tanto que quando for investir nessa questão das terapias, é importante que o profissional e os pais também valorizem, né? A água, a terra, e permitam que eles tenham bastante contato, porque são gostos diferenciados mesmo, que é específico dos meninos com autismo. Com relação ao objeto laboral, qual o interesse que eles têm? Assim, na parte da informática, na arte, na cultura? É bem relativo também, é de pessoa para pessoa, assim como os que não têm deficiência também, né? Então a gente vê assim, no meu caso eu trabalho com atendimento educacional especializado, então eu atendo meninos com autismo. E no atendimento educacional especializado, a primeira coisa que eu tenho preocupação é perguntar para os pais quais as potencialidades que eles reconhecem nos seus filhos, né? Por exemplo, uns gostam de pintar, outros gostam de desenhar, uns gostam de música, outros não gostam. Tem esses que desenvolvem mesmo como artista e tem aqueles que gostam, assim, como normais, né? Como eu gosto de tudo isso um pouco, mas eu não tenho essas habilidades de pintar, de arte, enfim. Então, eu como profissional, eu vou estimular para que ele passe a gostar mais daquilo que ele se identifica. E vai ter meninos também que não vai gostar de pegar em papel, em lápis, então vai dar preferência a trabalhar com
com os equipamentos eletrônicos. Então a gente precisa estar sabendo disso para estar acertando, né? Ou, digamos, conquistando no dia a dia, porque também é muito difícil esse primeiro contato com eles. Então, a partir do que eles gostam, a gente vai focar as atividades. No meu caso, as atividades que são voltadas para a questão escolar, aprendizagem escolar. E quando não é possível a questão da aprendizagem escolar, tem as outras aprendizagens, né? Porque o que você está falando, né? Esses interesses pela música, pelo desenho, pela pintura. E aí é bem específico de cada um, né? Então, aqueles que não são muito comprometidos... Cada caso tem um caso, né? Cada caso é um caso, é verdade. Então, aqueles que não têm muito comprometimento, são chamados os que têm altas habilidades, aí que eles vão desenvolver bastante música, desenho, pintura. Tem verdadeiros artistas, né? Nessa área. Aí, no caso, nos meus atendimentos que eu faço no Centro de Inclusão Municipal, e aqui também na Neuroestimular, que aqui já é um atendimento em grupo, e aí não tem assim altas habilidades, mas tem menino que desenha bacana, você olha e vê que é um desenho bem elaborado, tem menino que vão ficar também muito bem definido, e outros vão trabalhar com modelagem, né? com massa de modelar, biscuit, e aí de forma bem detalhada que você olha e você chama a atenção. Então aqui, nesse momento, o que é importante? Estimular nessa área e, se possível, a gente trazer um profissional com bastante habilidade para estar orientando como fazer, né? Então, cada um tem a sua especificidade. Qual o desafio educacional para promover o aprendizado? A criança com autismo na escola, ela tem muita necessidade, claro, de uma pessoa que acompanhe. É o que é chamado hoje de cuidador na escola. E quando ele não tem esse cuidador, essa pessoa que acompanha ele especificamente na escola, ele não consegue ficar naquele ambiente com muita gente. Ele precisa de um referencial. E aí o que diferencia ele dos meninos que não têm deficiência nessa área, né, do autismo, é justamente o que os meninos, no que os meninos têm um referencial de professora na escola, eles têm um referencial do cuidador na escola. Então, eles têm essa necessidade. E eles avançam de acordo com as suas habilidades, eles avançam, né? Mesmo que eles não venham desenvolver a leitura e a escrita na escola, que é o objetivo maior, né, da escola é a leitura e a escrita, mas eles desenvolvem a socialização, que é uma área muito comprometida, aquela convivência com os pares, mas aí é primordial esse cuidador. A não ser que o nível dele não seja tão comprometido, né? Ele vem a desenvolver a socialização, esse contato com o outro, e aí ele não vem a precisar tanto. Mas, no geral, todos precisam muito, porque, por exemplo, na hora do recreio na escola, eles não vão ter aquela habilidade de estar brincando com os seus pares na hora do recreio, vai ficar sempre isolado. E aí vem o bullying, né? Que, assim, que é muito comum nas escolas. E é muito necessário esse cuidador da escola. Eles avançam, sim, mas dentro das suas limitações, considerando as suas limitações da escola. Alguns vão chegar à universidade, vão conquistar, né, uma profissão, vão ter dificuldades em encarar o mercado de trabalho, mas a gente já tem hoje aqui em João Pessoa, por exemplo, meninos com autismo no mercado de trabalho. Né? Tem empresas aqui que já contrataram pessoas com autismo. O autista ele pode assim, tanto estudar como trabalhar normalmente? Vamos dizer assim, normalmente, ele é deficiente, ele tem um laudo, né, que ele é pessoa com deficiência. Então, como você sabe, né, hoje tem a cota para deficientes e as empresas contratam. Então, tem aqueles que têm condição de desenvolver uma atividade, uma empresa, dentro das suas limitações, e os seus coordenadores, os seus colegas de trabalho, tendo consciência dessa deficiência, eles também vão considerar, vão ajudar, né, esses meninos no seu trabalho, no dia a dia. Mas tem a deficiência. A gente não pode esquecer que tem a deficiência. Eu só queria reforçar novamente a parte da alfabetização. Mais reforço nessa parte da alfabetização deles. Por exemplo, começa lá como todo mundo, nas séries iniciais, né, na escola infantil. Então, enquanto não necessita a exigência, a necessidade de trabalhar as letras, as sílabas, as palavras, a frase, o texto, então, assim, eles vão levando, né? Pintura, desenho, beleza, né? Em determinado momento vai precisar adaptar atividades para ele. O livro didático precisa adaptar. Adaptar é trazer para o mundo deles. O professor tem essa dificuldade, aí existem outros profissionais que podem fazer isso, porque nessa área o professor é um grande desafio.
Já é um desafio trabalhar com os meninos que não têm deficiência, porque cada um tem o seu nível de conhecimento, de aprendizagem, uns avançam mais rápido, outros não, né? Aí na questão da pessoa com autismo, eles precisam de tudo adaptado para iniciar. Então, tem técnicas, tem métodos, e aí só a escola não vai conseguir fazer isso. Aí por isso que tem os atendimentos especializados. Hoje tem o psicopedagogo, como é a minha área, a minha atuação hoje. Aí tem a sala de recurso na escola, que o pedagogo ou o psicopedagogo vai dar um suporte nessa área e vai também tanto adaptar o currículo, né, como adaptar as atividades no dia a dia para aquela criança. Contanto que ele não se sinta excluído. Né? É uma pessoa que aprende no seu tempo, no seu ritmo, de forma diferenciada, mas que precisa de adaptação. É um desafio muito grande, tá? Alfabetizar. E tem realmente técnicas e métodos específicos. O tratamento, de modo geral, tem cura para eles ou não?